É um prazer estar aqui com os irmãos. Nós estamos nesse mês, um mês tão especial que é o mês da família. Nós temos falado na sede sobre as famílias da Bíblia. E eu quero falar aqui sobre a primeira família, dos nossos primeiros pais. Mas não somente falar sobre a primeira família, mas falar sobretudo sobre os erros da primeira família. Queridos irmãos, nós temos vivido uma verdadeira crise em nossa sociedade, porque as famílias não têm indo bem. Em geral, as famílias não estão indo bem, têm errado. Nós vamos olhar para a palavra do Senhor e ver que alguns erros que Adão e Eva cometeram, por vezes nós temos cometido também. Vamos abrir nossas Bíblias, o livro de Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo de número 3. Eu farei, queridos, a leitura deste texto. Peço que os irmãos acompanhem com atenção. Gênesis 3, nós leremos os 15 primeiros versículos. Diz-nos assim as Santas Escrituras: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que aplique a sua bendita palavra aos nossos corações. Pai Celestial, que prazer é para nós, povo do Senhor, nos reunirmos em nome de Jesus, para prestarmos esse culto, que o Senhor é merecedor, é digno de receber. E, ó Deus, neste momento do culto, da exposição da Tua palavra, momento central do culto, nós que tanto carecemos de receber os Teus santos ensinamentos, pedimos-te, ó Pai, que o Senhor aplique a palavra que acabamos de ler aos nossos corações, de forma, ó Pai, que possamos ouvi-la, compreendê-la, guardá-la em nosso coração para não pecar contra Ti. Ó Deus, que através da Tua maravilhosa graça, o Senhor nos faça não somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, então, em primeiro lugar, a compreendermos a Tua palavra, para que possamos depois praticá-la. Não permita, ó Deus, que nada nos atrapalhe de prestar atenção, de compreender a Tua palavra. Pedimos-te, ó Deus, estas bênçãos no nome do nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu estou absolutamente convencido de que sofremos na família
por causa dos nossos erros em geral. É verdade que é possível que, por causa de erros dos outros, venhamos a sofrer, mas em geral, nós sofremos dentro de casa, nós sofremos na família, sofremos no casamento, sofremos no relacionamento com os filhos ou entre irmãos, por causa dos nossos próprios erros. E sabemos que foi Deus quem criou a família. Quando nós lemos, por exemplo, no capítulo 2 aqui de Gênesis, nós lemos que Deus, a partir do verso 18, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então Deus faz o homem adormecer, e do próprio homem, diz-nos o texto, a partir do verso 19, vai contando, tem a narrativa de como Deus a trata com o homem, do que Deus manda o homem fazer, e da formação da própria mulher. A partir do verso 21 nós lemos sobre isso. Deus cria Eva. Deus, meus irmãos, faz uma auxiliadora que fosse idônea ao homem. E no verso 24 diz: por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nós sabemos, meus irmãos, que a família não é invenção do homem. A família não é fruto da imaginação do homem, não é fruto, invenção de uma sociedade, não. Nós lemos, queridos, que foi Deus quem criou a família. Por isso, nós lemos no verso 22 do capítulo 1, e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei, desculpem, meus irmãos, a partir do versículo de número 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, aves do céu, sobre os animais domésticos. E no verso 27 diz que Deus criou o homem à sua imagem, imagem e semelhança, o criou, homem e mulher os criou. E no verso 28, Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre a criação. Então é mandato do homem, mandato de Deus para o homem multiplicar. Então a família é projeto de Deus. E por que é, meus irmãos, que Deus criou a família? Para a sua própria glória. Quando nós olhamos no capítulo 1, por exemplo, no verso de número 26 e 27, nós vemos que Deus criou o homem para refletir, para espelhar a imagem de Deus. Por isso que no verso 26 e 27 diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então o homem e a sua mulher e o próprio casamento deve refletir, deve espelhar a imagem de Deus, deve também reproduzir, meus irmãos, espalhar a imagem de Deus. Vejam o que diz o início do verso de número 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, no casamento, Deus que criou o homem para ser o seu representante, para ser o representante visível do Deus invisível, este homem agora deve reproduzir, espalhar a imagem de Deus, e também representar a imagem, o reino de Deus. É o que continua dizendo o verso 28, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes, aves, sobre todo animal que rasteja. Então o homem deve refletir, reproduzir e representar a imagem de Deus. O casamento deve ser assim. Mas verdade é, queridos amigos e irmãos, que por vezes o casamento não tem sido assim. Não tem refletido, não tem espelhado, não tem representado Deus, porque nós não temos feito isso. E quando nós olhamos, queridos, para o relato de Gênesis, nós vemos que o homem e a mulher, que haviam sido criados perfeitos, ou seja, sem pecados, eles tinham um relacionamento perfeito. Eles se relacionavam perfeitamente, primeiramente, com Deus. Eles se relacionavam perfeitamente entre eles, homem e mulher, Adão e Eva. E se relacionavam perfeitamente com o restante da criação. É o que os judeus chamam de shalom, que nós traduzimos por paz. E a ideia é uma perfeita harmonia. O homem e a mulher tinham um relacionamento perfeito com Deus, perfeito entre eles, perfeito com a natureza. Mas então chega o capítulo 3 que nós lemos. Depois de Deus dizer de forma clara: vocês não devem comer, vocês não podem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós lemos, queridos, que aquele primeiro casal desobedece a Deus. E com isso, o que nós chamamos de queda,
O relacionamento que eles tinham com Deus, que era perfeito, foi quebrado. O relacionamento que eles tinham perfeito entre eles foi quebrado. O relacionamento perfeito que eles tinham com a criação também foi quebrado. Quais foram, meus irmãos, os erros daquele primeiro casal que prejudicou profundamente, diretamente a família e também toda a raça humana, porque Adão era representante da raça humana e condenou toda a raça humana quando pecou? Mas quais foram os erros, queridos, daquele primeiro casal, que por vezes nós também temos cometido? Eu quero destacar 4 desses erros. O primeiro deles, meus irmãos, é que eles não deram ouvidos à palavra de Deus. Eles não deram ouvidos à palavra de Deus. Nos 6 primeiros versículos do capítulo 3, nós lemos sobre isso. Diz-nos que a serpente, ela chega para Eva e diz assim: não comereis, Deus disse que vocês não podem comer de toda a árvore do jardim. Percebam, meus irmãos, que a serpente, nós sabemos que é o próprio diabo, usando aquele animal, falando através daquele animal, já vai distorcendo a palavra de Deus. E Eva dá ouvidos. A serpente diz: olha, vocês não podem comer de nenhuma árvore. A mulher, no verso 2, diz: não, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Percebam, meus irmãos, até então Eva tinha bem claro a palavra de Deus na sua mente e rebate o que a serpente havia dito. Mas quando nós lemos no verso de número 4, nós vemos que a serpente não desiste. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. A serpente faz uma afirmação para a mulher. A mulher diz: nós não podemos comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque nós vamos morrer, disse Deus. Mas a serpente, como que dizendo: Deus está mentindo, Deus está enganando vocês, porque vocês não morrerão coisa nenhuma. E a serpente continua, meus irmãos, no verso de número 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. A serpente está dizendo: não, vocês não vão morrer. Longe disso. Deus sabe que se vocês comerem, vocês serão iguais a Ele. Percebam, meus irmãos, a serpente não somente torce a palavra de Deus, distorce e mente para a mulher. Então vem o verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O que é que aconteceu, meus irmãos? Aconteceu que a mulher deu mais ouvidos à serpente do que à palavra de Deus. Aconteceu que o marido deu mais ouvidos à voz da mulher do que à palavra de Deus. Aconteceu que eles levaram mais em consideração o que a serpente disse do que o que Deus disse. Antes mesmo da desobediência, nós vemos que eles caíram no erro de dar mais ouvidos a uma palavra que não era a palavra de Deus. Grande erro que os levou à desobediência, à queda, ao pecado, à morte. Tudo porque eles deram mais ouvidos à voz da serpente do que à voz de Deus. Este não é um erro qualquer. Este, meus irmãos, não é um erro incomum. Este é um erro que continua sendo praticado dia após dia e que por vezes nós praticamos dentro do lar. Toda vez, meus irmãos, que nós deixamos de considerar o que a Bíblia diz, toda vez que nós deixamos de pautar a nossa vida, de levar o nosso casamento e agir como cônjuges, como pais, como irmãos, para agir conforme outra pessoa disse, conforme nós achamos que deve ser, conforme o nosso coração, conforme o que a cultura dos nossos dias diz, nós estamos deixando de considerar a palavra de Deus para considerar uma outra palavra. Coisa comum, meus queridos, tem sido nos dias de hoje. Pessoas que vão deixando a Bíblia de lado, os preceitos, os princípios, os mandamentos de Deus, para dar ouvidos ao próprio coração. Aliás, se você quer saber de um conselho diabólico terrível, ouça o seu próprio coração, obedeça o seu próprio coração, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto, Jeremias 17:9.
Quantas famílias têm se pautado pelo que assistem nas novelas, e então as novelas vão mostrando que o adultério é algo normal, vão mostrando tantas coisas contrárias à palavra de Deus como coisas normais. Quantas famílias têm se pautado pelo que a Fátima Bernardes diz no seu programa, ou Ana Maria Braga, ou qualquer outra pessoa, ou os amigos, ou os vizinhos, a cultura dos nossos dias, a psicologia, estão deixando a Bíblia de lado. Quantos pais, meus irmãos, que já não educam seus filhos, já não criam seus filhos, conforme nós lemos lá em Efésios 6, na disciplina e admoestação do Senhor, já não fazem uso da vara, já não acompanham seus filhos, já não gastam tempo com seus filhos, já não colocam limites para os seus filhos, já não os levam a amar a Deus acima de tudo, porque estão dando ouvidos a uma outra voz que diz: não, deixa a criança fazer o que ela quiser, a criança precisa ter a liberdade dela, a criança precisa ser respeitada, deixa ela fazer o que ela quiser. E dá no que dá. A crise que estamos vivendo, a maneira como temos sofrido, aqueles que são professores sabem do que eu estou falando, as autoridades policiais sabem do que eu estou falando, a crise de desobediência, de falta de respeito pelas autoridades, falta de limites. Toda vez, meus irmãos, que nós não damos ouvidos à palavra de Deus, isso é um grande erro, que afeta profunda e diretamente a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos. Meus irmãos, a palavra do Senhor é tão preciosa. Nós lemos, por exemplo, lá em 2 Timóteo 3,16, que a palavra do Senhor, ela é inspirada. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para corrigir, para repreender, para educar, para instruir. E nós deixamos de lado, deixamos fechada a palavra inspirada, que é a palavra de Deus, que é útil, que tem todas as respostas, que traz tudo o que precisamos saber para sermos maridos, esposas, pais, filhos, conforme a vontade do Senhor, e damos ouvidos a outras palavras. Queridos, como é terrível quando deixamos a palavra do Senhor, que Davi no Salmo 19, verso 7, diz que é a lei do Senhor que é perfeita, que é completa, para darmos ouvidos a outras palavras. Deixamos a lei do Senhor que é perfeita, que restaura a alma, que tem poder para restaurar a nossa alma, e buscamos restauração em outras palavras, e buscamos restauração para o casamento. Deus abençoe. Buscamos restauração para o nosso casamento em outras palavras que não a de Deus, e que são até contrárias à palavra de Deus. Queridos, como é triste quando deixamos, como diz Davi no Salmo 19, 7 ainda, o testemunho do Senhor que é fiel, e da sabedoria aos simples, para buscar em outros testemunhos coisas que não são fiéis e que não nos dão sabedoria. Quantos casais têm buscado mais conhecimento? Mas o conhecimento, meus irmãos, por si mesmo, por si só, a parte de Deus e da sua palavra, não nos traz sabedoria. A sabedoria vem de Deus. Quantos, queridos, como diz Davi no verso 8 do Salmo 19, têm deixado os preceitos do Senhor que são retos, que alegram o coração, para buscar satisfazer o coração, alegria para o coração, em relacionamentos extraconjugais, no emprego, no dinheiro, em tantos outros lugares, em tantas outras coisas, em tantas outras palavras. Tem deixado, meus irmãos, o mandamento do Senhor que é puro, ilumina os olhos, para buscar em outras palavras. O temor do Senhor que é límpido, que permanece para sempre, para buscar em outras palavras. Palavras, queridos, que de longe não são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e não são mais doces do que o mel destilar dos favos, mas a palavra do Senhor é. E nós olhamos para Gênesis 3, nós lemos que Adão e Eva, que haviam ouvido a palavra do Senhor, o mandamento do Senhor, e deram mais ouvidos à voz da serpente, deram mais ouvidos à voz do próprio coração. Nós sabemos do que deu. E assim, queridos, que temos vivido. Será que temos dado ouvidos à voz do Senhor para conduzirmos a nossa família, a nossa vida, os nossos relacionamentos? Será, queridos, que conforme a palavra do Senhor que temos agido como marido, esposa, pais, filhos?
Nós não podemos deixar de dar ouvidos à palavra do Senhor para dar ouvidos a qualquer outra palavra. Precisamos considerá-la acima de tudo. Precisamos, meus irmãos, fazer como o salmista escreve no Salmo de número 1, que bem-aventurado não é o homem que anda no conselho dos ímpios, que se detém no caminho dos pecadores, que se assenta na roda dos escarnecedores, não. Bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor e que na sua lei medita de dia e de noite. Este é bem-aventurado, este é completamente feliz. É a ideia de bem-aventurança. Uma felicidade completa, verdadeira, que tem prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, continuamente. Não foi o caso dos nossos primeiros pais. Queridos, eu quero destacar um outro erro terrível daquele casal. Além deles não darem ouvidos à palavra do Senhor, ou não darem ouvidos acima de tudo, porque eles ouviram a palavra do Senhor, eles conheciam a palavra do Senhor. Aliás, isso nos mostra, meus irmãos, que só conhecer a palavra do Senhor não basta. Eles conheciam a palavra do Senhor, tanto é que quando a serpente vem com aquela conversa, olha, vocês não podem comer de nada, a Eva já disse, não é assim não. Nós não podemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles conheciam a palavra do Senhor, mas eles não colocaram em prática. E aí vem o segundo erro. E o primeiro leva o segundo. Não dar ouvidos à palavra do Senhor nos leva a desobedecer esta palavra. Nós lemos, queridos, no final do versículo de número 6, que, no verso de número 6, aliás, que vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Eles simplesmente desobedeceram a palavra do Senhor. Meus irmãos, quando nós não levamos a lei do Senhor em consideração, quando nós não fazemos como Davi, entendemos o quão preciosa é a palavra do Senhor, quando nós desdenhamos da palavra do Senhor, o que vai acontecer é que nós vamos desobedecer esta palavra. E desobedecer a palavra do Senhor traz consequências sérias, terríveis, no caso de Adão e Eva, eternas para a própria humanidade. E trazem, queridos, para a nossa família. Eu também estou convencido de que os problemas na família têm origem em algo que a Bíblia chama de pecado. Pecado. E foi exatamente isso também na família de Adão e Eva. Foi o pecado, meus irmãos, que deu origem aos problemas. Logo após eles terem pecado contra Deus, eles tiveram um problema de relacionamento não só com Deus, mas entre eles e com a criação. Tiveram problemas com os filhos. Nós conhecemos a história. Conhecemos inclusive a história de Caim. Meus irmãos, nós não podemos desobedecer a palavra do Senhor. Nós precisamos levá-la em consideração de tal forma a clamarmos ao Senhor o auxílio dele, porque é claro, nós somos pecadores. Que o Senhor nos ajude de tal forma a sermos obedientes à sua palavra, por mais imperfeitos que sejamos, pecadores, incapazes de cumprir a lei do Senhor de forma perfeita, mas clamar ao Senhor que nos ajude a lutar contra tudo aquilo que desagrada a Deus, para que sejamos o mais obediente possível à sua palavra. Se você quer, meu querido amigo e irmão, ter uma família feliz, ter um casamento feliz, ter relacionamentos felizes com seus filhos, com seus irmãos, não somente considere a palavra, mas procure obedecer essa palavra, lute para não desobedecer essa palavra. Um dos livros que marcaram muito na época da minha adolescência foi Um Conselho aos Moços, J.C. Ryle. E um dos conselhos que ele dá nesse livro, aliás, todos deveriam ler esse livro, não somente moços, não somente adolescentes, não somente jovens, mas um dos conselhos que ele dá naquele livro, levando em consideração que a juventude, a adolescência nos traz muitas oportunidades, ele diz: resolva lutar com todas as suas forças contra o pecado, resolva abandonar todo e qualquer pecado conhecido, resolva obedecer a palavra do Senhor. Meus irmãos, é isso que nós precisamos. Eu não estou dizendo que nós dependemos de obedecer a palavra para sermos salvos, mas nós que já somos salvos,
Nós temos condições, nós temos o Espírito Santo em nós, nós temos os meios de graça, nós temos então os irmãos, nós temos a ceia do Senhor, tudo, queridos, para nos auxiliar, para sermos obedientes aos mandamentos do Senhor. Eu estou, de fato, convencido de que nós não dependemos da lei para a salvação, e eu creio que os irmãos sabem disso. Eu estou convencido de que nós somos salvos pela graça do Senhor, mas nós fomos salvos para as boas obras, e boas obras, entendam aqui também, envolvem obedecer os mandamentos do Senhor, para termos uma vida também abençoada, ainda que tudo seja pela graça, mas nós precisamos, meus irmãos, obedecer ao Senhor. Terceiro erro daquela família: depois deles não considerarem a palavra do Senhor acima de tudo, depois deles desobedecerem a palavra do Senhor, eles tentaram resolver o problema do jeito deles. Nós vemos isso nos versos 7 e 8. Acompanhem comigo, Gênesis 3, 7 e 8, diz-nos assim: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Eles haviam pecado contra Deus, eles haviam caído daquele estado de inocência no qual eles haviam sido criados. E então a primeira coisa que eles enxergam é a própria nudez, e eles ficam com vergonha. E eles tentam resolver o problema da culpa, eles tentam resolver o problema da vergonha, eles tentam resolver o problema do pecado do jeito deles. E qual foi o jeito deles? O jeito deles para esconder o problema da vergonha foi coser folhas de figueiras, foi fazer cintas para si. O jeito deles para resolver o problema da culpa, do medo, foi se esconder, tentar se esconder de Deus por entre as árvores. E é claro, meus irmãos, que cinta de figueiras, que árvores não podem resolver o problema da vergonha, do medo, do pecado do ser humano. Quantas vezes, queridos, tentamos resolver os problemas do lar, dos relacionamentos do nosso jeito, e não do jeito de Deus. E eu adianto aos irmãos aqui que todas as vezes que tentamos resolver do nosso jeito, a parte da palavra do Senhor, do jeito de Deus, da vontade de Deus, nós vamos falhar, nós vamos nos frustrar, não vamos conseguir, e foi o caso de Adão e Eva. Aquelas cintas de figueira não foram suficientes para resolver o problema da vergonha, aquelas árvores não foram suficientes para resolver o problema do medo. Somente Deus podia. As coisas por vezes não vão bem dentro de casa, e nós tentamos resolver do nosso jeito. A pergunta que eu faço é: você tem tentado resolver do seu jeito? Você tem tentado resolver o problema do seu casamento do seu jeito? Achando que você vai poder resolver porque você é bom, porque você é capaz, porque você sabe o que fazer. Problema do seu filho. Quantos pais, especialmente com filhos adolescentes, tentam resolver do jeito deles, e às vezes estragam mais ainda a situação, porque por vezes o nosso jeito não é o jeito de Deus, e se não é o jeito de Deus, por mais que pareça um bom jeito, não será melhor. Os irmãos se lembram do jeito de Saul resolver as coisas? Deus mandava fazer de um jeito, ele tinha um jeito diferente. Deus diz: olha, aniquilem tudo, não peguem nada, destruam tudo, matem a todos, inclusive o rei. Mas Saul vê alguns objetos de muito valor e diz: não, isso eu não vou desperdiçar. E também resolve poupar a vida do rei. E então, quando o profeta de Deus chega e ouve um barulho, diz: que barulho é esse? Não, isso aqui é porque eu resolvi deixar para sacrificar ao Senhor. E então o profeta do Senhor, Samuel, diz para Saul: obedecer é melhor do que sacrificar. Saul estava tentando dar o jeito dele, é claro, e mentindo ainda. Ele guardou aquilo para ele mesmo. Os irmãos se lembram de Davi tentando fazer as coisas do jeito dele? Na palavra do Senhor haviam instruções claras de como a arca da aliança, que representava a presença de Deus, deveria ser carregada. Instruções claras, por homens, aqueles varões. Mas Davi tem uma ideia, achando que era melhor do que a de Deus: vamos transportar em animais.
e a arca está sendo transportada, um dos animais tropeça. Um homem muito bem intencionado vai tentar amparar a arca, toca na arca e Deus o mata ali, porque ninguém poderia tocar na arca. Tantas coisas, consequências do erro de alguém que tentou fazer as coisas do jeito dele. Meus irmãos, nós não temos que fazer as coisas do nosso jeito, e não temos que tentar resolver as coisas do nosso jeito. Temos que sempre buscar o jeito de Deus, que é o melhor. Então, meus queridos irmãos, o terceiro erro daquele casal foi tentar resolver o problema do jeito deles. E a pergunta continua: é assim que você tem feito? Você tem buscado no Senhor, na palavra do Senhor, solução para os seus problemas, para a sua família, para os seus filhos? Mas em quarto lugar, meus irmãos, e último, o quarto erro daquele primeiro casal, depois deles não terem dado ouvido à palavra do Senhor, depois deles terem desobedecido à palavra do Senhor, depois deles terem tentado resolver o problema deles do jeito deles, foi que eles não assumiram a própria responsabilidade. Eles não assumiram suas responsabilidades. Nós vemos isso a partir do verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Meus irmãos, Deus chama por Adão. É claro que Deus sabia onde Adão estava, é claro que Deus sabia o que havia acontecido. Mas Deus vai confrontá-lo. Adão, onde você está? Eu me escondi. Por que você se escondeu? Porque eu fiquei com medo, fiquei com vergonha. Por quê? Porque você me desobedeceu. E então, meus irmãos, naquele momento, a resposta de Adão para Deus deveria ter sido: sim, Senhor, eu desobedeci. Eu desobedeci a tua palavra, eu pequei contra ti. Ele deveria ter dito como Davi, no Salmo 32 e no Salmo 51, eu pequei contra ti. Mas não é essa a resposta de Adão. Ele deveria ter dito: sim, Senhor, eu pequei contra ti, eu não fui o marido que eu deveria ser, eu fui desatento, eu não zelei pela vida da minha esposa, e eu pequei contra o Senhor também comendo daquele fruto. Não é isso que ele diz. A resposta de Adão para Deus foi: a mulher que o Senhor me deu. A culpa é do Senhor, eu não pedi mulher nenhuma. Em outras palavras, o que ele está dizendo é isso. O Senhor é o culpado, porque o Senhor me deu essa mulher, e essa mulher me fez pecar. Meus irmãos, o que Adão fez é o que nós continuamos fazendo dia após dia. Transferimos responsabilidades. Dizemos: a culpa é do outro. Aliás, isso é tão fácil, né? A culpa é sempre do outro. Há um desenho animado, eu creio que é o dos Simpsons, que ele diz assim: a culpa é minha e eu transfiro para quem eu quero. E é o que por vezes nós temos fazendo. Aliás, esse desenho dos Simpsons, o Homer Simpson, parece que eles tentam colocar como a imagem do homem americano, né? Que é um homem, e por vezes de outros países. É um homem que não assume responsabilidades, é um homem que quer saber só ficar na sala, no sofá com uma cerveja e um controle remoto, é um homem que não é esperto, não é inteligente. A mulher é mais esperta, a mulher é mais responsável, a mulher é inteligente. Eles estão querendo dizer que é o retrato do ser humano, do homem, do ser humano masculino. Será que é verdade isso? É alguém que transfere responsabilidades. A culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. Adão agiu assim. Aí Deus vai tratar com Eva. Nós lemos na continuação, verso de número 13: disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Não diferente do marido, não diferente de Adão. Ela não assume a sua culpa, a sua responsabilidade. Ela diz: foi a serpente que me enganou. Eu fui enganada, eu não tenho culpa, eu fui enganada. Quantas vezes, queridos, nós temos tantas desculpas. Eu fiz isso, mas não tinha jeito. Eu tive um relacionamento com outra mulher porque a minha mulher não me dá mais atenção. Eu tive um relacionamento com outro homem porque meu marido não para em casa.
Eu fiz desse jeito porque me enganaram, eu fui obrigado, a carne é fraca, o diabo me enganou. Meus irmãos, somos peritos em não assumir responsabilidades, em transferir responsabilidades, em pôr a culpa no outro. E sabe o que vai acontecer se continuarmos agindo assim? Os problemas vão continuar, vão piorar, e a nossa família vai de mal a pior. Enquanto não assumirmos a nossa própria responsabilidade e dissermos assim: eu sei, as coisas não vão bem em casa, a culpa é minha. Eu preciso como marido ser mais parecido com Jesus. Eu sei, eu preciso como esposa ser uma mulher sábia que edifica o lar, eu não tenho sido. Eu sei como pai, eu preciso, e como mãe, eu preciso agir de acordo com a Bíblia, porque eu não tenho criado meu filho na disciplina e admoestação do Senhor. Eu sei como filho eu tenho falhado em não honrar e não obedecer o meu pai, a culpa é minha. Meus irmãos, é hora de assumirmos a nossa própria responsabilidade. Cada um no lar, ao invés de olhar para o outro, ao invés de tentar tirar o cisco que está no olho do outro, quando tem uma trave no seu próprio olho, é hora de colocarmos a nossa vida diante do Senhor e dizer assim: Senhor, onde eu tenho errado? Ou quando reconhecemos e já sabemos: Senhor, tem misericórdia, ajuda-me, ó Deus, a agir de forma diferente. Aquele primeiro casal, meus irmãos, não assumiu a responsabilidade, foi transferindo. É assim que nós temos agido? Por vezes é assim que eu tenho agido. E creio que você, por vezes também. Meus irmãos, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. E para isso é preciso saber qual é a nossa responsabilidade. Hoje pela manhã, estava falando na central, o encerramento da nossa primeira conferência da família. Desde sexta-feira à noite nós estávamos em conferência, da família, até estivemos aguardando os irmãos ali, e nós tivemos palestras muito edificantes. Nosso irmão o evangelista Israel foi um dos palestrantes falando sobre o culto no lar. Tivemos palestras sobre relacionamento conjugal, sobre comunicação no lar, palestras para jovens com relação a relacionamento com os pais, palestras para adolescentes no que diz respeito ao uso da internet, palestras sobre a vida financeira no lar, muitas palestras. E hoje foi o encerramento, e eu falei sobre Efésios 5 e 6, o papel do marido, o papel da esposa, o papel dos filhos, o papel dos pais. Porque, meus irmãos, nós precisamos lembrar qual é o nosso papel e reconhecer onde estamos falhando. E pela misericórdia, a graça, com a ajuda do Senhor, assumirmos o nosso papel. O marido assumindo o papel de ser o líder do seu lar, de ser o sacerdote do seu lar, daquele que ama, que protege, que zela pela vida da esposa e dos filhos. O homem que com coragem protege a esposa espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, porque a esposa... Pedro diz que o marido deve tratar com uma parte mais frágil, porque é mais frágil. Isso não significa inferior, significa diferente. Como maridos nós temos falhado. Dr. Gerhard van Groningen foi um missionário holandês, esteve no Brasil, foi uma bênção inclusive, a época que ele passou no Brasil, lecionando no Andrew Jumper, no nosso mestrado. Ele escreveu um livro chamado A Família da Aliança, e muitos outros livros. E eu não sei se é nesse livro, não me recordo, eu creio que seja nesse livro, Família da Aliança, quando ele está falando sobre esse texto de Efésios 5, marido, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja. Ele cita que quando ele foi missionário na Austrália, ele morava próximo a um despenhadeiro, e havia uma família que era vizinha dele, que tinham 3 filhos. E aquela família, os pais se preocupavam muito com as crianças, para que as crianças não caíssem do despenhadeiro. Mas um dia, estava ali a família pescando, quando o pai pega um peixe, e o filho, um dos filhos, se precipita para olhar o que estava acontecendo, o que o pai havia pego, e nisso o menino cai. E a mãe, que era uma perita nadadora, quando vê o filho na água, ela, mais que depressa, tira suas botas, a sua blusa, e ela mergulha. E quando ela mergulha, ela consegue agarrar o menino,
E ela consegue puxá-lo, vai nadando até próximo a uma das pedras, e consegue colocá-lo até aquela pedra. Mas ela mesma não tinha forças para subir na pedra. E o pai, junto com os outros 2 filhos, lá de cima, olhava tudo aquilo, e ele começa então a gritar, dizendo: alguém tem uma corda, traga uma corda. Mas imaginando que provavelmente ninguém chegaria a tempo, e a sua esposa morreria, ele olha para o filho, para o mais novo, e diz assim: filho, você precisa de uma mãe, você precisa da sua mãe. E ele então arranca a sua blusa, a sua bota, a sua calça, e ele então pula e mergulha. E ele consegue agarrar a sua esposa e consegue então fazê-la subir até a pedra. Mas nisso, meus irmãos, a onda vem muito forte e o lança nas pedras, e ele fica inconsciente, desmaia, e a água o leva. E ele morre. Dr. Van Gronen conta essa história. E ele narra, meus queridos, que alguns dias após esse acontecimento, ele foi realizar uma cerimônia de casamento. E ele pregando justamente sobre Efésios 5, que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, dando-se por ela, entregando-se por ela, apresentando-se santa. E ele conta essa história dos seus vizinhos, daquela tragédia que havia acontecido. Ele olha para o noivo e diz assim: filho, se fosse você no lugar daquele marido, você faria a mesma coisa? E ele conta que ao final da cerimônia, aquele jovem o procurou e disse: pastor, por que o senhor me fez aquela pergunta? Me deixou tão constrangido, embaraçado, porque eu não sei se eu seria capaz de fazer o que aquele homem fez pela esposa. Eu não sei se eu seria capaz de fazer pela minha esposa. E a pergunta é: quantos de nós homens faríamos isso? Sendo que a nossa responsabilidade é justamente amar a esposa como Cristo amou a igreja. É um amor sacrificial, é um amor abnegado, é dar-se em favor, é se colocar na frente, se preciso for, para morrer no lugar dela. Adão, meus queridos, não agiu desta forma. Nós, por vezes, não temos agido dessa forma. Nós não temos tido disposição de agir como deveríamos. A esposa, diz a Bíblia, que deve se submeter a essa autoridade do marido. Porque nós lemos aqui em Gênesis que Deus a fez auxiliadora idônea. E auxiliadora não é algo de menosprezar, para rebaixar, porque Deus é chamado de nosso ajudador, nosso auxiliador. Ela é a imagem de Deus, representando o próprio Deus na vida do marido, sendo o auxílio. É o próprio Deus representado ali, auxiliando o homem. É Deus auxiliando o homem através da mulher, para que ele cumpra essa responsabilidade de sacerdote do lar. Mas por vezes as irmãs não têm agido assim. Os pais deveriam criar os filhos na disciplina de uma estação do Senhor, mas por vezes temos deixado outros criando, ou nem criamos. Os filhos deveriam obedecer, honrar os pais, mas por vezes não tem feito. Nós precisamos, meus irmãos, assumir mais do que depressa a nossa responsabilidade no lar. E por vezes as coisas não vão bem em casa, porque nós estamos falhando, como marido, como esposa, como pais ou como filhos. Mas, queridos irmãos, eu não poderia terminar esta mensagem aqui, porque nós provavelmente sairíamos tristes, quem sabe como aquele jovem rico, e diríamos: eu não tenho condições de fazer isso. É muito interessante ouvir sobre dar ouvidos à palavra, obedecer à palavra, resolver conforme a Bíblia, assumir a minha responsabilidade dentro do lar. Talvez a gente sairia daqui pensando: eu preciso melhorar um pouco. Mas deixa eu te dizer uma coisa: melhorar um pouco não ia resolver nada. Nós não temos que melhorar um pouco. Nós temos que ser transformados à imagem de Jesus Cristo. Eu não posso, queridos, terminar esta mensagem sem olhar para o versículo de número 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, é Deus falando à serpente, entre a tua descendência e o seu descendente.
este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus está dizendo aqui para a serpente, que por inimizade entre a serpente e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Queridos, quem é o descendente da mulher? Quem é o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente? Deus aqui está falando de Jesus Cristo. Eis aqui, meus irmãos, o proto-evangelho, o primeiro evangelho. Eis aqui Deus dando solução para o problema da primeira família. Eis aqui Deus dando esperança para o ser humano que havia pecado e estava condenado. Eis aqui, meus irmãos, Deus dando esperança de vida eterna, de restauração para a família, de salvação, de mudança, de transformação. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Ele, meus irmãos, é a nossa esperança. Ele, meus irmãos, é a solução. Ele, meus irmãos, e através dele é possível uma família ser transformada, um relacionamento ser restaurado, filhos serem transformados. Jesus Cristo, através de Jesus, por Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é assim que eu termino essa mensagem, dizendo que é possível sim uma família abençoada e abençoadora, é possível sim sermos bênção no nosso lar, é possível sim perdão para nós que temos falhado, é possível sim restauração para as nossas vidas, em Jesus Cristo e somente nele. Deus, meus irmãos, providenciou a solução para nós. Não são cintas de figueiras, não são árvores para nos escondermos, mas é o próprio Senhor Jesus que resolve o problema da nossa culpa, porque Ele levou sobre si os nossos pecados, porque Ele pagou o preço e disse: está consumado, está pago. Porque, meus irmãos, o apóstolo Paulo escreve em Romanos 8 que Ele está à direita de Deus Pai e Ele intercede por nós. Porque no mesmo capítulo 8 de Romanos diz que nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a solução para as nossas vidas.